os alunos do primeiro ano, vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos fazer uma aula diferente, né? Nós vamos fazer a revisão para a nossa prova de música do primeiro bimestre. A matéria é a matéria que a gente chegou a ver presencialmente, traz algumas novidades, e nós vamos fazer essa revisão hoje em cima da bateria de questões, tá? E eu tenho alguns avisos para dar para vocês. Olha só, nós iremos fazer a revisão da matéria ministrada durante o primeiro bimestre com o uso da bateria de questões, tá? O conteúdo da bateria de questões é o mesmo da prova. Então, a matéria que eu estou dando na bateria é a matéria que vocês vão encontrar, tá? Somente a forma como vão vir formuladas as questões né, é que diferencia. Eu costumo falar que a bateria de questões ela é mais difícil do que a prova. Tá? Eu costumo cobrar mais para você ir para a prova mais seguro. Tá? Se o aluno entender e praticar os exercícios, terá plena condição de ter um bom aproveitamento na prova. Então, eu estou muito tranquilo, tá? Pela dificuldade que tem na folha numa bateria de questões, com certeza vocês vão se dar bem na prova, tá? Bem, vamos lá. A primeira questão que a gente encontra na bateria de questões, tá? Ela fala a respeito do que a gente pratica, né? Eu estou aqui com a minha bateria de questões, que vocês também receberam uma folha dessa, e eu botei essas mesmas questões aqui na tela, tá? Só que eu vou resolver ali com vocês. A primeira questão, tá, que vai ter esse conteúdo na nossa prova, é falando sobre o conceito de música. O que a música é, tá? Então, música é arte, dois, pontinho, pontinho, pontinho. O que é? Arte dos sons, tá? Por quê? Porque a música ela trabalha com esse material. Não existe música se não tiver som, tá? Você já viu uma música que não toca? Uma música que a gente não escuta? Então, por isso que a música é a arte dos sons. Esse é o material da música, tá? Vamos para a segunda questão? A segunda questão é uma questão também muito difícil, muito difícil. Quais os nomes das notas musicais? Então, eu vou pedir a vocês para lembrar daquela aula que nós tivemos, nós fomos lá para a sala de música e eu estendi no chão um tapete grandão, acho que 2 metros e pouco, eu não me lembro a medida dele não, acho que 2 metros e pouco, que ele é um tapete em formato de um piano. E vocês, né, passaram em cima desse tapete. E na medida que você vai pisando nele, ele vai tocando as notas musicais, tá? É o tapete musical. E vocês passaram a primeira vez para sentir a sonoridade, eu pedi para passar uma segunda vez e pedi para passar de novo falando o nome das notas. Para quê? Para vocês associarem o som ao nome da nota, tá? Então vocês passaram ouvindo e falando o nome das notas. Foi muito bacana, foi muito legal. Teve gente que pediu para passar várias vezes, aquela coisa toda, e foi uma aula muito bacana. E nisso vocês aprenderam o nome das notas musicais. Quais são? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó novamente. Esses são os nomes das notas musicais, tá? Vamos para a terceira questão? Então vamos lá. A terceira questão está pedindo o nome de um símbolo musical. Bem,
Eu falei para vocês, logo, acho que foi na primeira aula que eu falei sobre música, que a gente ia estudar, tal, e eu falei que a música, ela tem um símbolo. E eu contei a história, tá, de um rapaz chamado Apolo, tá? Ele era um poeta, tá? E ele acompanhava as poesias que ele fazia ao som da lira, tá? Por quê? Porque na época em que ele compunha essas poesias, aquela coisa, a poesia não é que nem hoje. Hoje a poesia é declamada, né? Antigamente a poesia ela era cantada e cantada com acompanhamento instrumental. Era a lira. E por Apolo estar sempre compondo poesias, aquela coisa toda, e cantando as poesias dele, sempre acompanhado desse instrumento, esse instrumento passou para a história como um símbolo da música, tá? Então, esse nome desse instrumento, né, é lira de Apolo. Então, vamos ver o que pede a questão. Como é chamado o símbolo da música, conforme o desenho abaixo, tá? É a lira. É um instrumento de corda, existe até hoje, é um instrumento de corda e se chama lira de Apolo, porque o Apolo andava sempre com a sua lira, tá? E virou o símbolo da música. Vamos então fazer essa questão? Lira de Apolo. Escrevemos lira de Apolo. Vamos continuar? Vamos para a quarta questão. Até aí tá tranquilo? Ó, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar a mensagem lá, tá? Que eu vou responder. Tá beleza? Então vamos lá. A questão 4 está perguntando sobre o título da música. A nossa prova, ela vai vir com uma música. A música que é o tema do bimestre. No caso, a música que vai vir na nossa prova é aquela música que eu trabalhei com vocês, que vocês ouviram na sala de aula, cantaram. Lava a mão, né? Lavar as mãos. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira. Aquela música animadinha, bacana e tal. E ela fala sobre lavar as mãos, que inclusive é um assunto que a gente tem que obedecer nesse momento que a gente está vivendo, né? Lavar a mão quando chega da rua, trocar de roupa, tomar banho, aquela coisa toda. Então a música fala sobre lavar as mãos. E na primeira página da prova vai vir a letra da música, como vocês tomaram conhecimento, e no alto vem o título da música. Então o título vem antes da letra da música, né? Aí vem título, quem compôs, né, o compositor da música, quem criou a música, e o intérprete, é a pessoa que canta ou toca aquela música ali, tá? Então vamos lá. Título de uma música é o mesmo que o nome da música, tá? Qual o nome dessa música? A Nona Sinfonia de Beethoven. Qual o nome dessa música? Lavar as Mãos. Qual o título da música? Lavar as Mãos, tá? Então, nome e título é a mesma coisa, tá? E vem lá no alto, em cima da letra, tá? Vamos para 5? Então, vamos lá. Como é chamado o símbolo musical abaixo? Falei para vocês, tá? Eu falei para vocês sobre esse símbolo. O nome desse símbolo é clave de sol. Clave. A palavra clave é uma palavra de língua italiana, né? Porque o rapaz que sistematizou, que elaborou a teoria de música, ele se chama Guido de Arezzo, porque ele nasceu na cidade de Arezzo, na Itália. Então, ele que criou esse símbolo. E esse símbolo,
ele é usado para escrever música. Antes de você colocar as notas musicais, você tem que desenhar a clave de sol. A palavra clave significa chave, chave de sol, clave. Por quê? Porque ela abre a música. Quando você vai abrir a porta, a primeira coisa que você coloca na porta é a chave. Ela abre a porta. Então a clave de sol vem justamente da função dela, que é abrir, é começar, abrir no sentido de começar a música, tá? Então, clave de sol, chave de sol, ela abre, ela começa a música, tá? É um símbolo da música também, tá? E a gente precisa de saber o nome que nós vamos escrever agora, olha só. Clave de sol, tá, beleza? Não vamos esquecer que é a chave que abre a música, clave de sol. Vamos para 6, então. A sexta e última questão, tá? Bem, olha só. Aí a gente vai trabalhar a classificação dos instrumentos musicais. Uma matéria bacana, uma matéria legal, muito bonitinha essa matéria. E eu coloquei para exemplificar os instrumentos que a gente tem mais conhecimento, que a gente vê no dia a dia com a música, né? Nós temos lá o primeiro instrumento, que é uma bateria, né? Nós temos o segundo, que é um violão. Nós temos o terceiro instrumento, né? Que é o piano. E por último, o quarto instrumento, que é o instrumento que a gente toca lá na escola, a gente faz aquela nossa apresentação de final de ano, que é a flauta doce. Só que do lado de cada instrumento tem 2 parênteses abertos. E você vai colocar no meio desse parênteses a letra, tá, de acordo com a classificação do instrumento. Então, se é um instrumento de corda, você vai colocar a letra C. Se é um instrumento de sopro, você vai colocar a letra S, de sapo. Sapo. Se é percussão, tu vai colocar a letra P, de papai. E se é teclas, tu vai colocar o T, de tatu. Tá joia? Então, vamos lá. O primeiro instrumento, tá, é a bateria. Bateria é o quê? É um instrumento de sopro. Você tem que botar a boca nele para tocar bateria? Não, então não é sopro. Ele é corda. Você precisa dedilhar ou beliscar alguma corda para tocar a bateria? Não. A bateria tem tecla para você apertar nela? Não. Então, ele é uma percussão. A palavra percussão vem de percutir. Percutir é bater. Então você bate na bateria, grosso modo, você bate na bateria, tá? É percutir. Então a bateria, nós vamos colocar ali um parente, a letra P, tá? Porque ela é uma percussão. Colocamos a bateria, tá? Já colocamos o nosso pezinho lá. Agora vamos trabalhar o segundo instrumento. O segundo instrumento, como eu falei para vocês, é um violão. O violão, para você produzir o som nele, né? Você dedilha a corda nele, né? Dedilha. Você passa o dedo, ou tem gente que não quer machucar o dedo, né? Usa palheta. Então você, de qualquer maneira, você está fazendo uma ação em cima das cordas, tá? Então, o violão é letra C, porque ele é corda, né? C de casa, casa, tá? Vamos colocar então a letra C, colocamos a letra C no violão, tá? Bem, o próximo instrumento é um piano, né? Vocês sabem o que é um piano, vocês conhecem a tecla de um piano, que, como eu falei, vocês passaram um tapete musical interativo, o tapete musical, tá? Então, é a letra P de papai. Vamos lá. P. P de papai não, tecla, desculpa. Tecla. Tecla de tatu. Tecla de tatu, tá? Então, piano é tecla, tá? Eu falei errado, mas já corrigi. Tecla, tá?
E vamos para o último instrumento. O último instrumento, eu acho que ninguém vai ter dúvida, não. Por quê? Porque é o instrumento que a gente toca. É o que eu toquei para vocês no início da aula, né? A diferença é que a minha flauta é uma flauta de madeira, a de vocês é uma flauta de plástico, Yamaha, tal, uma flauta muito boa. Mas olha só o que eu fiz para tocar o meu instrumento, ó. E vocês fazem a mesma coisa, vocês colocam o instrumento na boca e sopram. Então a flauta doce é um instrumento de sopro, tá? A letra S de sapo, de sapato. Vamos lá. Pronto. Pronto, tá? Bem, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero que vocês também tenham entendido e desejo a vocês uma boa prova, tá? Mas antes de eu me despedir de vocês, eu gostaria de falar para vocês que na nossa prova tem algumas questões que eu não trabalhei aqui, porque são questões que a própria prova responde e vocês têm que saber fazer isso. Por exemplo, vamos supor que na prova esteja pedindo o título da música, tá? Então tu vai voltar na questão, você vai voltar lá na primeira folha, vai olhar lá em cima da letra, lá está o título da música, tá? Para você poder responder. Vamos supor que tem uma questão na prova perguntando qual é o assunto da música. O assunto da música, gente, é o que a letra fala. Lembrando que a música que vai estar na nossa prova é uma música com um tema atual, um tema de agora, tá? É a música Lavar as Mãos. Tá joia? Tá? Então, você vai ver, lendo a letra, você vai ver o que essa música está falando. O que ela está aconselhando a gente a fazer. Entendeu? Então, vocês vão ter que olhar essas questões, tá? Eu só tenho que orientar vocês a fazerem. Então, na próxima aula, tá? A nossa aula que vem, eu vou pedir a vocês para, na hora que for fazer a prova sob a minha orientação. Vocês vão receber a prova e vão ligar o computador de vocês na aula da semana que vem, e na aula que vem eu vou estar orientando a vocês como proceder para conseguir fazer a prova e ter um bom aproveitamento. Tá joia? Ó, um abraço para vocês e se cuidem e até a aula que vem. Tchauzão.